Bom, já estamos gravando. Então, boa tarde a todas e todos e todes. Estamos mais uma vez aqui no nosso Cuticute, o primeiro de 2025, e com a honra de ter quatro novas participantes, né? Para esse grupo tão maravilhoso. Agora somos 55 e 13 estados, né? Já que Sergipe entrou também, né? Com duas participantes. Então, a gente vai ter a Fabrícia, depois a Júlia. Eu chamo ela de Júlia, porque ela é de Anela. Não sei se estou pronunciando certo. É Depois. Júlia, mas pode ser Júlia. Tudo certo. É Júlia, mas pode ser Júlia. A Maria Tereza Poças, ou como a gente chama, Tereza Poças, e Germana Gonçalves de Araújo, essa querida Germana, está aqui com um kit maravilhoso que ela enviou para mim. Então, Fabrícia é professora de design gráfico na Federal de Sergipe, né? E fez desenho industrial na Universidade Federal de Campina Grande. Tem umas conexões aí. E mestre em design pela PUC-Rio e doutora em ciências antropológicas na UAM do México, na Universidade Autônoma do México, né? Pesquisa relações interculturais na configuração de objetos e na criação de imagens. Coordenou o patrimônio imaterial do IFAM Nacional, que é ótimo para uma discussão aí com Moema. Investigou o sistema de certificação de origem na França, a produção de artes populares e os sistemas de valorização mexicanos. É uma menina não só nacionalmente, mas internacionalmente, né? E na Cidade do México lecionou na Universidade, eu acredito que seja a UACM, depois ela diz onde é. Trabalhou com antropologia urbana e jovens criativos em Oaxaca com artesãos no Istmo de Tehuantepec e com agroecologia na Mixteca, em comunidades com sistemas estéticos e de governo autônomo. Então, temos aí uma menina jovem que já circulou, né? E tem uma conexão ótima com o México, né? Que eu acho que pouquíssimos de nós temos. Então, está contigo, Fabrícia, a palavra. Faça bom uso dela. Eu vou fazer uma apresentação, né? Eu preparei uma apresentaçãozinha, vamos ver lá se eu consigo transmitir realmente. Vocês estão conseguindo ver minha tela inteira? Ainda não. Agora a gente vê. Mas sem... Eu não vou ver vocês, né? Eu espero que vocês estejam vendo a apresentação. Estão conseguindo ver, por favor? Sim. Tá, então vamos lá. E qualquer coisa do tempo. Tá. Basicamente, eu vou falar olhando a apresentação, né? Não vejo vocês e, bom, dentro dessa minha... Está um pouco baixo. Conseguem me escutar? Sim. Tá? Ok. Tá melhor agora, então. Tá. Ok. Então, vamos lá. Tenho 10 minutinhos, né? Então, eu vou tentar ser rápida, né? Eu vou praticamente ler para dar conta do que eu tenho para falar. O que eu trouxe hoje, até por pensar numa conexão com o grupo de pesquisa Memoráveis, foi uma fala sobre o Boletim Zero, que foi um boletim criado por Aloysio Magalhães, quando ele entrou como diretor-geral, né, do ISFAM, né, o que hoje seria o IFAM. Né? Então, aqui a gente tem imagem do boletim, foi um boletim pequeno, são 4 páginas. Né? O boletim ele tinha por objetivo, né,
informar as ideias de Aloysio Magalhães, que estava chegando no então ISFAM, e divulgar, principalmente para os funcionários, os fatos e ações e atos, né, da gestão de Aloysio Magalhães. Então, ele entra no patrimônio, né, já lançando esse informativo e escreve o primeiro número, né, que chama de Boletim Zero. Então, ele começa, a primeira frase que tem no boletim é que ele vai definir o que seja um bem, bom, vou ler, né? Definir o que seja um bem cultural implica, por princípio, uma antidefinição, dada a multiplicidade das manifestações que emergem das estruturas sociais formadoras da civilização brasileira, né? Então, nesse ato inaugural, Aloysio, ele traz esse boletim com essa diagramação entre imagens e textos, e as imagens que eu mostro para vocês, né, as imagens que estão descobertas, são justamente do que até então era considerado patrimônio cultural brasileiro, né, o que era objeto de ação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então Serviço do Patrimônio. Então, aí a gente tem os monumentos, né, arquitetônicos, os sítios históricos e as obras de arte. Então, nessa antidefinição, ele traz a proposta dele de entender a cultura como um processo, né? E aí estão as imagens descobertas do que ele vai trazer como gestor público para o patrimônio histórico e artístico nacional. Ele vai fazer uma equivalência entre a formação erudita e a cultura popular, né? Que é justamente o que ele coloca nessa primeira página enquanto imagens. Bom, e anuncia, né, essa é a terceira página, aos 43 anos, um novo caminho. Então, ele reconhece a fase heróica do IPHAN, né, dedicada a salvaguardar, né, os bens patrimoniais, principalmente arquitetônico, por uma questão emergencial, mas coloca, né, situa que vai incorporar a participação do Centro Nacional de Referências Culturais, que até então ele gestionava na Universidade de Brasília, né, estava alocado fisicamente na Universidade de Brasília, e o Programa de Cidades Históricas, né, para ampliar essa perspectiva sobre o patrimônio cultural brasileiro e legitimando, claro, a fala dele com também a noção de patrimônio tanto de Mário Andrade como de Rodrigo Melo Franco de Andrade, anteriores a ele, gestores anteriores ao próprio Aloysio, né? Bom, na quarta página, então, ele fala do papel do CNRC, né? do papel do CNRC dentro da instituição. Então, ele fala do CNRC, que é o Centro Nacional de Referências Culturais, como um órgão que tratou de traçar um sistema de referencial básico para descrição e análise da dinâmica cultural brasileira, né? E traz as linhas de atuação do CNRC, entre outras coisas, e fala do que é o ponto de interesse dessa minha fala, né? Que é a metodologia descritiva e analítica adotada pelas pesquisas do CNRC, e os modos de documentação experimentados, visando a compreensão e o registro de fatos e processos estudados, né? Então, um pouco com o pensamento de Bruno Latour, né, ali na teoria dos atores-redes, vamos seguir essas imagens, né, que Aloysio traz para esse boletim zero, né, esse boletim inaugural da gestão dele no ISFAM. Então, as imagens vêm justamente dos programas do CNRC, exatamente dos projetos de artesanato, dos projetos relacionados a levantamentos socioculturais e dos projetos relacionados à história da tecnologia e da ciência do Brasil, no Brasil. Sobre o levantamento e documentação sobre o Brasil, ele não trouxe nenhuma imagem desse programa.
Os projetos são justamente, né, a tecelagem popular do Triângulo Mineiro, o artesanato indígena no Centro-Oeste, a fabricação e comercialização de lixeiras no Nordeste, etnomusicologia na área nordestinas, o estudo multidisciplinar do caju e a indústria de familiares dos integrantes de Orleans, em Santa Catarina, indústrias familiares dos integrantes de Orleans, né? Aqui eu trago um pouco o panorama dos programas e dos projetos do CNRC, né, do Centro Nacional de Referências Culturais. Em vermelho estão os projetos que desapareceram do arquivo Aloysio Magalhães, que está no IFAM. Tá? São projetos que já não estão, já não fazem parte do arquivo, que desapareceram. Somente para a gente ter um pouco de contexto. Esses são os programas, os proveitos gerais de cada programa, eu não vou me deter neles, por conta do nosso tempo, que é curto. E vamos lá para os projetos que estão elencados, né, enquanto imagens, participando desse Boletim Zero. A gente tem o projeto da tecelagem popular do Triângulo Mineiro, né, que foi um projeto desenvolvido entre o CNRC, a Universidade Federal de Minas Gerais, e o FAO, né, da Uberlândia, da Universidade de Uberlândia. E como proveitos específicos desse projeto, a gente tem o levantamento e documentação das técnicas de fiação, tingimento e tecelagem, da fabricação de instrumentos e obtenção das matérias-primas, e a classificação dos padrões de produtos e o estudo de sua evolução no tempo, né? Como resultado desse projeto, o que a gente tem lá no arquivo Aloysio Magalhães é o relatório etnográfico produzido por Javier Moreau, né, e um anteprojeto para a exposição da tecelagem, que traz os aspectos de ontem para hoje, de hoje para amanhã, né, o tecer à mão enquanto apego à tradição e o tecer como uma solução ecossocial para a região. Como designer, eu queria destacar um trabalho que foi feito de resgate dos padrões da tecelagem por um matemático, né, durante esse período de pesquisa, Alvin, um matemático que fez o resgate dos padrões por meio de estudos de matemática. No programa Artesanato Indígena no Centro-Oeste, além do levantamento e documentação, análise das técnicas que se fazia no programa de artesanato, né, ela traz a particularidade do entendimento pelo contexto socioeconômico que a gera, né, ou seja, o entendimento dessa manifestação pelos próprios produtores do conhecimento. Então, como resultado, né, a gente tem um relatório em formato de estudo etnográfico, produzido por Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, o resultado desse projeto. E no projeto da fabricação e comercialização de lixeiras, um artesanato de transformação, a gente tem, além do processo de aproveitamento de registro, do registro do processo de aproveitamento dos pneumáticos, a gente tem uma análise econômica, né, desse beneficiamento para a região. Foi um estudo efetuado pela UFPB em 16 estados, né, incluindo para os estados da Paraíba, 16 cidades dos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Me desculpem aí o cansaço. E temos também o estudo multidisciplinar do caju, né, onde eles tentaram no CNRC desenvolver um conhecimento do papel desempenhado pelo caju em toda a sua potencialidade, né. E aí, tentando abarcar diferentes contextos, desde a química, desde das artes, das áreas humanas e etc. Como resultado, esse estudo foi um dos que desapareceu do arquivo, mas como resultado, a gente tem, logo ali em 1982, o tombamento da fábrica de vinho de caju Tito Silva, lá em João Pessoa, né? E entre os itens elencados para a preservação, não foi somente o monumento que foi contemplado, foi também todo maquinário e equipamento que estava dentro da fábrica, o que inclui
a prensas manuais e uma máquina de rotular alemã de 1930. Também a gente pode dizer que deu abertura, esse tombamento da fábrica de vinho Tito Silva, deu abertura para o tombamento do terreiro Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador, Bahia, né? Que foi onde foi considerado não o valor arquitetônico do terreiro, mas as manifestações que ocorriam dentro, né? As manifestações que abarcavam 3 correntes africanas da nação Nagô. Então, tem aqui uma nota também que saiu no boletim 30, né? E a gente tem também como desdobramento de toda essa ação do Aloísio no IFAM, né, a inclusão da noção de cultura no artigo 215 e 216 da Constituição Federal, né? Também tem toda a legislação do patrimônio imaterial, que inclui o Decreto 3551 e inclui também o Inventário Nacional de Referências Culturais, que foi gerado a partir dos estudos dos processos do CNRC, né? Bom, um pouco dando a conhecer meu trabalho, digamos que eu venho, desde faz muito tempo, utilizando... eu não sei se estão falando comigo, não sei se eu passei do tempo. A gente vem... Mas posso seguir falando? Bem rapidinho. Estou terminando, né? Então, falando um pouco do meu trabalho, eu venho desenvolvendo estudos sobre essa metodologia do INRC já faz bastante tempo, né? E uma pergunta que eu me faço é justamente essa que está aí, né? Isolar as regularidades ou orquestrar os contrastes em contextos de interculturalidade, né? O que eu posso dizer do método do inventário, né? Que ele permite, tanto por meio do georreferenciamento e do sistema de indexação de documentos, a descrição pormenorizada das condições materiais de produção dos bens e o registro dos significados que estão implicados tanto na construção das imagens como de objetos. No entanto, ele não tem um potencial para descrever as relações de poder, né? Ou seja, tanto não toca ou seja, não dá por meio dele para dar conta dos processos de subjetivação de imagens, técnicas e tecnologias e valores de outras práticas culturais, e também não dá conta da gente estudar a incorporação de elementos de outras culturas nos sistemas locais de produção e de valor, né? Aqui eu trago para onde eu quero apontar, né, meus caminhos de pesquisa. Eu quero voltar a esses projetos e entender agora, desde o lugar de design gráfico, já que eu passei muito tempo na antropologia, o que passou com esses projetos, né? Ou seja, o que foi feito em relação a eles em termos de documentação, em termos de estudos e processos, né, do estudo multidisciplinar do Caju, da marca estampada em folha de Flandres, em Juiz de Fora, das condições de vida no Rio Antigo, e o projeto de Dom Pedro II e seu tempo, né? Então, são projetos que eu quero seguir, que eu quero ver onde está o desdobramento deles, e ver se também realizo pesquisas de ordem semelhante, para entender as conexões desses projetos com os estudos do CNRC e do Inventário Nacional de Referências Culturais. Então, é isso. Eu vou sair agora. Pronto, fecho minha fala. Super obrigada. A gente tem o hábito de todas apresentarem, depois a gente abre para o debate, tá, Moema? Você está aí com a mãozinha levantada, você também é nova no grupo, então a gente está, a não ser que seja uma questão de ordem. Moema. Não, tudo bem, eu aguardo, claro. Tá, legal. Eu também tenho um bocado de coisa para falar dessa maravilha que ela está, né?
um documento incrível que ela encontrou e que está, né, desmembrando aí e várias outras possibilidades. Lindo, lindo projeto, Fabrícia. A gente vai conversar daqui a pouco. Então, vamos para... A gente faz essa rapidinha, esse cuticute, para ter uma ideia. Depois das figurinhas, a gente troca depois, né? Aí ao longo do ano, né? Então, Júlia Janela, que é professora do Departamento de Design e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, da UF, e ela também participa da SBDI, do CID, enfim, ela é uma grande contribuidora, tem uma grande contribuição para o design da informação. Ela é líder do Laboratório de Artefatos Físicos, Digitais e Algoritmos, LAFDA, e seu interesse em pesquisa engloba as áreas de design da informação, design da interação, visualidade de dados, computação gráfica, humanidades digitais e cultura visual e material, e é autora do livro DataVis em Perspectiva, o ensino e prática profissional da visualização de dados no design brasileiro, junto com Rodrigo, né? Meu Deus. Isso aí. É isso aí. Muito bem. Então, você está com a palavra, Júlia. Obrigada, Sol. Deixa eu já puxar aqui meus slides para começar a conversa. Vocês veem os slides e me escutam bem? Sim. Pessoal, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite do Ricardo e da Sol, primeiramente, mas também da Camila. Dizer que eu estou muito contente de estar aqui e dizer que esse convite, ele veio num momento bem oportuno, porque eu estou num movimento de abertura para os meus interesses de pesquisa e os meus projetos. Tenho abraçado cada vez mais as questões relacionadas à cultura visual e material. Então, esse convite também foi uma oportunidade de revisitar a minha produção recente e observar para onde eu estou caminhando, né? Então, nesses minutinhos que eu vou compartilhar com vocês, eu escolhi uma abordagem diferente da Fabrícia. Em vez de eu aprofundar um projeto, eu vou dar um panorama do que eu já fiz e o que eu estou tramando agora, né? Então, vai ser tudo um pouco rapidinho, mas depois a gente pode conversar mais detalhadamente sobre algo que vocês queiram. Então, para quem não me conhece, o meu principal objeto de pesquisa é a visualização da informação. Eu tenho um livro publicado sobre esse tema, com a contribuição de muitas mãos, Rodrigo, Ricardo, Ancara, que estão aqui também. E na última década eu participei de uma dezena de investigações teórico-práticas sobre a visualização da informação. Tem aqui ilustrado alguns dos projetos que eu participei. E um tema específico de interesse, e eu diria que é o meu principal, dentro dessa área, desse campo da visualização da informação, é o que eu chamo de tecnologias e mídias para o patrimônio cultural e as humanidades digitais. E nesse contexto, a visualização e o design de mídias, eles se enquadram como ferramentas potentes para a gente apreciar, consultar, pesquisar objetos da cultura. E até recentemente o meu foco tem sido pensar e projetar essas tecnologias, principalmente para a cultura imagética, principalmente para a fotografia. Então, só alguns exemplos de projetos nessa linha. Não está passando os vídeos. Espera, deixa eu ver se eu dou. Não está. Está passando, né? Tá, sim. Então tá. Então, na minha tese, eu concebi e prototipei o Fotovis. Eu denominei esse sistema de Fotovis, que é uma interface web para visualização e exploração de coleções fotográficas, e eu exemplifiquei a funcionalidade desse sistema com a coleção fotográfica do Instituto Moreira Salles, uma instituição com a qual eu trabalhei muito conjuntamente durante a minha pesquisa de doutorado, inclusive realizando pesquisa com o usuário, com a equipe de documentação e de difusão.
Parou de... Não, peraí, gente, agora foi. Eu também, em colaboração com o MS, eu desenvolvi uma experiência imersiva, multidisplay, para a exibição georreferenciada das fotografias da cena carioca dos séculos XIX e XX. E essas fotografias georreferenciadas, elas eram colocadas numa camada acima de uma visualização cartográfica 3D, né, que é o do Google Earth. Então, essa possibilidade também de você comparar uma fotografia do século passado com a geografia urbana atual. Enquanto assistente de laboratório do Visgraf, que é o Laboratório de Visão e Computação Gráfica do INPA, eu também desenvolvi uma série de experimentos para visualização de mídias compartilhadas sobre a Rio 2016, fotos e vídeos, né, do Twitter e do Instagram. E aí, em 2023, depois, né, de eu ingressar como docente na UF, num curso de design de projeto, e aí vale, né, frisar, a minha formação é em design visual e digital, eu me vi provocada em me aproximar mais das questões da materialidade. Eu fundei o LAFDA, que é o Laboratório de Artefatos Físicos, Digitais e Algorítmicos, e, em linhas gerais, o LAFDA investiga os tensionamentos e as oportunidades existentes entre o físico e o digital, e como os algoritmos e os códigos dos softwares e tecnologias que a gente utiliza ajudam a moldar processos de materialização e de desmaterialização. Então, buscando traçar um enquadramento conceitual para essas questões de pesquisa mais recentes, eu reconheço dois importantes processos que vêm a reboque desses processos, né, que eu comentei de materialização e desmaterialização, que são, por um lado, a digitalização tridimensional e, pelo outro lado, a impressão 3D. E esses dois processos fazem emergir vários conceitos que precisam ser definidos e articulados, né? Dentre eles, né, patrimônio material, preservação digital, objeto digital, difusão, experiência, o conceito de réplica e o confronto que isso tem com o original e com a autenticidade, com a aura. A gente ainda pode pensar as aplicações, ou seja, as mídias que podem ser projetadas para acessar o patrimônio material. Por um lado, as mídias digitais, como a visualização 3D, os repositórios, aplicações em realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, tours virtuais, museus virtuais. E, por outro lado, as réplicas táteis, possíveis a partir de impressão 3D, seja em escala 1:1 ou escala reduzida. E a potencialidade que isso tem, por exemplo, para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. E é nesse enquadramento conceitual que eu tenho navegado no último ano por 3 grandes projetos em andamento, e aqui eu já peço desculpa que eu percebi que eu não troquei as imagens desse slide, mas eu vou mostrar imagens nos próximos. Mas esses 3 projetos que estão em andamento, eu chamo, então, de digitalização 3D de acervos materiais, visualização de coleções culturais com foco em 3D, objetos tridimensionais, e um acordo de cooperação com o museu, que eu vou comentar. Para exemplificar alguns resultados desse último ano de trabalho, aqui a gente tem um projeto piloto de digitalização e visualização 3D, que a gente conduziu com um acervo do próprio curso de design da UF, são réplicas, são máscaras que os alunos do curso desenvolvem em uma disciplina, não é minha disciplina, mas de uma colega, e essas máscaras compõem esse acervo e se perde, né? Não temos condições de acondicionamento, e então uma das possibilidades que a gente viu de criar um acervo para o curso seria um acervo com essas máscaras. Então, as máscaras foram digitalizadas e a gente criou a nossa primeira coleção digital. Foi um processo, sobretudo, importante para a equipe do laboratório também se familiarizar com a técnica, não era só nova para mim, né, para os alunos também. Então, foi um projeto muito importante para a aprendizagem. Essa coleção digitalizada não foi o principal resultado do projeto, mas e sim esse documento, que a gente chamou de Manual
de acervo 3D acessível, manual prático de digitalização 3D de baixo custo, cujo o intuito é fazer uma transferência dos conhecimentos e processos aprendidos por nós, através de uma linguagem descomplicada e acessível, para que as equipes de museus, instituições brasileiras, muitas vezes pequenas, possam começar, se iniciar nesse processo que não é tão complicado, né? A gente pode pensar a digitalização 3D de baixo custo. E a gente teve a oportunidade de estrear esse manual numa oficina gratuita, promovida agora em dezembro, e dentre os participantes dessa oficina, a gente teve 3 profissionais do museu, com quem eu estou agora escrevendo o projeto de cooperação técnica, uma pesquisadora que coordena um laboratório de objetos cênicos e audiovisuais na UF, e que, quando ela viu esse projeto, falou: eu preciso entender essa tecnologia porque eu quero colocar os meus objetos no repositório 3D, e um fotógrafo responsável pela documentação do acervo do jornal O Globo. Foram pessoas que chegaram, que eu não conhecia e que chegaram até nós por entender que esse tema era valioso para eles. E aí eu termino, né, para onde vamos, contando um pouquinho do que está em andamento. Então, 3 profissionais do Museu Janete Costa, de Arte Popular, que é um pequeno, mas notável museu aqui de Niterói, do lado da Escola de Engenharia, tem interesse em fazer a digitalização das suas cerca de 100 obras, sobretudo esculturas, de renomados artistas pernambucanos, entre eles o mestre Vitalino. Então, a gente está, nesse momento, traçando o nosso plano de trabalho. A ideia, né, a partir desse projeto, não só poder disseminar o acervo deles, mas entender mais sobre os procedimentos e os processos, para que a gente possa aprimorar o manual e, com esse manual, alcançar mais instituições. É isso, eu encerro aqui a minha palavra e ansiosa para escutá-los e trocar mais figurinhas. Que maravilha! Outro projeto incrível, né? Esse patrimônio material digital é fundamental, né? A gente tem discutido isso aqui no grupo e vamos ter outras conversas logo na sequência. Maravilha, Júlia, que lindo. Obrigada, Sol. Que lindo, e esse Museu Janete Costa é tudo. Né? Vamos lá, vamos lá. Agora é Maria Tereza Poças. Sou eu. Maria Tereza de Carvalho Poças. Ela é do curso de moda da Faculdade Senac, Pernambuco. Mas Tereza fez mestrado e doutorado, ela não botou na bio dela, mas ela fez mestrado e doutorado aqui na UFPE, orientada por Hans Wester, na área de periódicos, né? Temos convidado sempre ela para as bancas de memória gráfica, no que se refere a material impresso do século XX, né? Século XIX. Século XIX e o XX, né? 19 e 20, que foi os trabalhos dela de mestrado e doutorado. Então, ela trabalha nesse curso, né? É professora de História da Moda, Design de Superfície aplicada a vestuário, e também tem uma pesquisa com a linha de tecnologia da faculdade, de pesquisa em tecnologia e sociedade, nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e jogos digitais. Então, ela saiu do cerne da memória gráfica e andou para aí. Vamos ver o que ela está fazendo agora. Eu vou... Obrigada. Eu vou já também compartilhar a janela. Botei isso aqui. Coloca no modo apresentação. É que eu não estou tendo acesso a esse modo apresentação. A apresentação do slide, lá em cima. Aonde? Lá em cima? Tem animação e apresentação de slide. Depois de animação, antes de gravar.
Eu só estou com... O menu lá de cima. Deixa eu botar ignorar, sim, porque estava com uma outra imagem, a apresentação. Isso, aí. Bora. Eu sempre vou por aqui também. A gente faz isso o tempo todo, e na hora que precisa mostrar que sabe fazer isso, ele vai dando um olé na gente, né? Deixa eu ver se tem a ver com isso aqui. Não. Caramba, eu vou botar, antes de começar a compartilhar, eu já vou deixar em modo apresentação. Deixa eu parar aqui. Vou interromper, vou voltar lá. E já vou deixar em modo apresentação. Emma, você está anotada como a primeira a fazer pergunta. Fica tranquila. Tem problema, não. Talvez eu tenha que sair, que está dando a hora da minha filha chegar em casa. Agora, então, deixa eu ver se eu tenho mais sucesso. Ai, gente, vou desistir, tá? Vou deixar para o próximo. Não, amor. Eu vou botar em outra... Deixa eu ver se faço ainda uma outra opção. Faça uma outra opção e a gente passa para a Germana. Deixa eu ver mais uma tentativa aqui. Eu não boto em janela, eu boto em tela cheia. Isso. Chego aqui, compartilho. Estou botando diferente para ver. E aqui eu botei esse aqui. Vê se deu certo, gente. Agora deu certo. Deu certo. Boa. Você vai ocultar essa barrinha aí no final. Ok. Então, Pronto. é o seguinte, gente. Por onde eu andei, né, enquanto vocês não me procuravam, eu tive muitas experiências boas que me fizeram crescer, algumas nem tanto, mas o que eu trouxe foi o que é onde eu estou envolvida de forma mais relevante, que é a minha experiência e meu projeto e minha pesquisa, eles estão dentro da prática docente dentro da Faculdade de Design de Moda do SENAC, que eu estou lá desde 2014. Então, envolvimento em 2 eixos de pesquisa que eu considero que são principais na minha prática. Um na área de design de superfície e o outro na área de história da moda. Design de superfície, a gente oferta essa unidade curricular no 4º módulo. Então, o curso todo são 5 módulos, tá? 2 anos e meio. É uma formação tecnológica. E história da moda, ele é ofertado no 1º módulo. Vou começar pelo design de superfície, falando que a gente vai ao encontro da vocação do SENAC, que é buscar dar visibilidade, né, e qualificar todas as manifestações culturais locais. Então, dentro da área de design de superfície, a gente trabalha com a estamparia, né, que é o design de superfície voltado para a área de vestuário. Trabalhamos cada semestre com algum tipo de tema. Então, esses temas eles vão buscar inspiração. Por exemplo, no universo material dos indígenas pernambucanos, a gente já buscou inspiração em conexões afetivas da iconografia da cidade, do Recife. Algumas pessoas moram em Olinda, então fizeram com Olinda. Inspiração do legado artístico de J. Borges, que foi esse último semestre. Tá? Então, começando por esses dois temas, eu trouxe algumas amostras dos alunos para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai funcionando. Começamos com essa inspiração indígena, isso até foi no semestre de 2017, a gente repetiu em outro semestre, mas a gente começou com uma palestra de um pesquisador da área de antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele veio, fez uma palestra e se dispôs a orientar todo mundo com relação às curiosidades dos indígenas pernambucanos. Trouxe para a gente algumas tribos e onde elas estão. A partir daí, os alunos passaram a pesquisar sobre essa iconografia indígena, né, dos índios pernambucanos. Criaram, isso era uma pesquisa individual, criaram um mood board, e desse mood board eles tiraram elementos, né, os motivos da estampa autoral, né, a estampa exclusiva que eles iriam desenvolver. Então, começando por aí, e terminando com a própria exposição do que a gente vai dizer que é o quê?
fizemos um banner com as informações dos indígenas e outro banner que serviu de fundo para esse varal de estampas. Então, os alunos super se envolveram. Todas as experiências na área de design de superfície têm sido muito gratificantes, têm trazido um prazer além do conhecimento, e o interesse por compartilhar também é muito alto. Então, os alunos aprendem desde criar uma estampa, como replicá-la, transformando o módulo num rapó, que é um módulo com estudo de encaixe, para que, ao ser replicado, quantas vezes se queira, dependendo da metragem do tecido, a gente não tenha nenhum problema de falta de continuidade. A gente vai olhar para o tecido estampado, sem saber onde começa o módulo e onde termina. Isso é o rapó. E, a partir daí, a experiência também em lidar com a estamparia, que é o lugar onde se estampa o tecido, é a gráfica do tecido. Então, aqui tem algumas fotos mostrando que eles se envolvem desde o início da montagem, e depois eles vão expor a própria estampa autoral. E aí eles vão fazer isso, normalmente fazem muito pariô, né, lenços, teve alunos que fez lenço para botar na cabeça, teve gente que fez um kaftan, tudo isso fica livre para eles usarem. Então, algumas demonstrações aqui das estampas corridas, ou seja, você pode pegar o mesmo arquivo e fazer 10 metros, 100 metros desse tecido estampado, tá? Aqui já foi a outra, foi do semestre passado, inspiração nas gravuras de J. Borges. J. Borges morreu, e é um super artista que a gente precisa homenagear. Eu não perdi essa oportunidade, sugeri para os alunos. Eles também foram pesquisar o legado artístico do J. Borges, fizeram um moodboard, tiraram elementos para o desenvolvimento da estampa, fizeram a estampa, imprimiram, e a gente tem algumas... a gente buscou, inclusive, associar com a linguagem da cultura material do J. Borges, com a própria xilogravura, né? A xilografia é a literatura de cordel. Então, a gente buscou também até pendurar alguns papéis com as estampas para remeter a essa conexão que ele tinha. Então, aqui tem algumas estampas que os alunos fazem. Isso é trabalho de pesquisa, isso é trabalho de criação, e a gente faz muitas trocas durante o semestre todo. Então, eles aprendem do início até o final ter um tecido estampado por eles. Aí a gente vê, olha, os sacutis de J. Borges, o caju, né? Então, da forma como eles entenderam que poderiam fazer. Com relação ao outro eixo, que é o da história da moda, então, eu já fiz uma outra forma de arrumar aqui essa apresentação. A gente tem a parte da teoria. A teoria ela são as aulas dialogadas, e eu digo que as aulas são muito dialogadas porque na semana anterior, na realidade, o plano de aula vem com todas as décadas e os períodos e com suas datas, de forma que o aluno pode se preparar para, quando chegar o dia de falar sobre aquele período, ele também está preparado para acrescentar, discutir e conversar sobre. Então, as aulas são muito participativas. E a gente tem, em 2 momentos, a gente traz os filmes da área de moda, e para que eles também possam fazer outro tipo de prática. Continuando, a prática, então, se dá o seguinte: na primeira unidade, as aulas são dialogadas e a atividade prática vai ser o sketchbook, que eu também trago aqui exemplo do sketchbook. Na segunda unidade, eles passam a se dividir em grupos e a preparar o próprio período, que agora vai ser em décadas. Isso, na segunda unidade, começam não mais os períodos de pré-história, de Idade Média, blá, 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 mas as décadas. Então, a gente entra no século XX, eles se dividem, cada grupo pega uma década para estudar e fazer uma aula. E, com relação aos filmes, existem 2 momentos, que é aquele filme de Elizabeth, que a gente trabalha o figurino da época do Renascimento, e o filme Maria Antonieta, que a gente trabalha o figurino do Rococó. E, a partir dos filmes, eles fazem uma prática com modelagem em papel. Desculpe interromper, mas faltam só 3 minutos.
Ave Maria. Então, aí a gente está trabalhando nisso aqui dentro de um projeto integrador. Para cada módulo, a gente tem um valor transversal que precisa tudo estar conectado com relação a isso. Então, tem essa questão da sustentabilidade para o primeiro módulo, e no quarto módulo, no design de superfície, tem o mercado, né? Bom, o sketchbook, passando sem falar, só para vocês verem, aqui é um exemplo. Tá? Com relação aos seminários, a gente tem as décadas e cada grupo também apresentando. Aqui foi uma apresentação da década de 50, que foi da monitora. A gente tem uma monitoria na unidade curricular que participa do plano de aula, do planejamento das aulas, e também faz uma aula durante o semestre. Essa foi a aula dela. E a gente continua aqui com as décadas e a reprodução em papel de peças do filme. Todo mundo vai senta do jeito que quer, no chão, perna para cima, pipoca, refrigerante, assiste o filme e depois reproduz algumas peças vistas no filme correspondente àquele período, tá? O projeto integrador, eu não tenho mais nada, né, eu só quero mostrar só a carinha dele, por favor, deixa eu ver aqui. Vou parar aqui e vou mostrar. É rapidinho, nem falo tanto. Já perdi ele aqui. Mas é o seguinte, para mostrar o projeto integrador, que eu ia trazer para vocês verem, os alunos, eles desenvolvem a pesquisa histórica, na aula de desenho, eles fazem os croquis, com a unidade de extensão, com a unidade de extensão, eles vão trabalhando a sustentabilidade, então, todas as ODS são trabalhadas por ele, eles pegam, elencam as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles vão trabalhando a conexão que aquela ODS tem com a prática que eles estão fazendo no projeto. O projeto fica lindo, gente, com tudo isso, e a modelagem, e a costura, e, enfim, a sustentabilidade bem presente. É isso. Tá bom? Muito bem. Eu parei de compartilhar, não foi em algum momento já? Parou já. Obrigada. É uma experiência num curso tecnológico muito interessante, né? Que são 2 anos e meio, e a gente vai discutir um pouco sobre ensino. Muita gente aqui, né, tem esse interesse, e muito legal essa abordagem dos temas locais que você está trazendo, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá para a professora Germana Araújo, e depois a gente abre aí para todo mundo falar, e Moema é a primeira. A mini bio de Germana é enorme, eu vou dar uns saltos, tá, Germana? Vai tomar aqui um tempão. Não, pode cortar. Ela é professora de design gráfico do Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade de Sergipe, a nossa segunda sergipana, desde 2010. Tem pós-doutorado em Artes Visuais na Unicamp, doutora pelo Programa Multidisciplinar em Cultura, Sociedade e Pós-Cultura da Universidade da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenho e Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas ela também se formou na Universidade Federal da Paraíba, então tem uma conexão aí com a antiga UFPB, ou foi na UFPB mesmo? Ela tem milhões de livros, como eu coloquei lá nos memoráveis, né? Autora de inúmeras obras, inclusive em primeiro lugar do Prêmio Luiz Magalhães, né? Da Fundação Biblioteca Nacional. É premiadíssima com vários livros. Vocês viram o kit que eu recebi recentemente da última produção dela, né? Então, são inúmeros livros, e todos interessantíssimos: Cuscuz, Lampião, Em Cena, enfim, Corpo Aberto, Design do Livro Infantil Ilustrado, Design do Livro Experimental, Design do Livro Digital, o livro em Sergipe, e esse último resgate tipográfico, que ainda está sendo lançado, né? E, atualmente, ela também
é professora da pós-graduação em Ciência da Informação e pesquisa o livro de artista, o design do livro, o impresso digital e a memória gráfica local Brasil, Nordeste e Sergipe, o que é maravilhoso. Tá com a palavra, desculpe ter feito saltos, mas eu tinha publicado no grupo, né? Então, as pessoas que quiserem conhecer mais da sua produção, lá vai conter. Tu pode começar a tua apresentação. Vou marcar aqui meu tempo, apesar de eu ter feito apenas 4 slides, então, né, uma fala mais panorâmica, né, dessa atividade E de bem-vinda a pesquisa. todas e todos que chegaram depois. Sim. Aí chegou um grupo depois. Mas agradeço, em primeiro instante, né, de estar com você, Solange, de estar com todos os outros, né, Ricardo, Camila, Fabrícia, uma querida que está comigo de novo, né, perto, né, que a gente estudou na mesma universidade e agora a gente está juntas, né, enfim, e empreendendo, né, pesquisas juntas é muito gostoso. Eu vou tentar, não vou conseguir, né, vamos lá, colocar aqui achei, a minha apresentação, ela é curta, mas quem tiver alguma, né, alguma questão. Bom, eu fiz primeiro uma linha, né, um panorâmico da nossa pesquisa sobre a memória gráfica de Sergipe. Acho que é extremamente relevante colocar, né, que o nosso curso aqui de Sergipe é um curso que está completando 15 anos esse ano, mas ainda sofre de uma carência de tudo, né? Então, eu, Germana, fui professora efetiva única durante 3 anos. Então, isso foi bastante dificultoso para que a gente pudesse, desde 2010, abrir um grupo de pesquisa, tanto que o nosso grupo de pesquisa ele só surge, né, só é implementado a partir de 2014, quando novos professores ingressam, né, e aí a gente consegue organizar, né, essas equipes de pesquisa, tirar o aluno da graduação, da sala de aula, para que ele possa, né, ser dentro de uma perspectiva de formação, né, buscar, né, conteúdos e informação dentro de acervos públicos, né? Então, isso para a gente foi extremamente importante, pensar metodologias imersivas e que esse aluno de design também tenha autonomia, né, na hora de fazer as suas próprias pesquisas, né? Isso foi uma coisa importante que acontece a partir de 2014. Em 2016, eu fui provocada, vamos dizer assim, a buscar informações sobre o ilustrador sergipano Cândido de Faria, que foi um ilustrador que, em resumo, né, recebeu uma bolsa do governo para estudar da corte, né, na realidade, não éramos república ainda, para estudar no Rio de Janeiro, estudou na Escola de Belas Artes, e foi neste momento em que o grupo de pesquisa toca na memória gráfica brasileira, né, porque teve que se dedicar ao acervo da Biblioteca Nacional, ao acervo da Biblioteca da França, né, Nacional Francesa, e ao acervo da Biblioteca Nacional Argentina, que foram os 3 locais pelos quais o Cândido passou ilustrando, né? Para fechar o Cândido, é importante dizer que ele foi extremamente importante na ilustração de revistas e jornais brasileiros, mas ele não é citado pela literatura brasileira, né? Então, a gente terminou produzindo o primeiro livro sobre ele no Brasil e no mundo, e fomos à França lançar, e etc. E foi um feito do grupo que surtiu efeito ainda em 2017, ainda em 2018, com muitas exposições e lançamentos e etc., e novas pesquisas. A gente tem um acervo imenso dele, que vai muito além da própria publicação. Em 2019, a gente, então, reorganiza, né, as pesquisas para olhar para si,
né? Então, a gente abre a pesquisa sobre a memória gráfica de Sergipe especificamente. Um período dificílimo, né? Porque foi um ano antes da pandemia, então, na hora que a gente forma os alunos para estar dentro dos acervos públicos, né? A gente teve que voltar para dentro de casa, né? É importante dizer que Sergipe não tem mais as materialidades dos processos, né? A gente não tem mais maquinário, a gente não tem mais tipos móveis, a gente só tem a materialidade do próprio jornal, e é impressionante como os nossos arquivos públicos estão entrando, né, nesse momento da digitalização, que é extremamente importante para uma preservação de conteúdo. No entanto, né, quando a gente está tentando entender quais são os processos de impressão, né, fornecedor de papel, né, com as marcas d'água e etc., a digitalização ela simplesmente aniquila todo esse processo de entendimento, né? O ideal era que, quando esse documento fosse digitalizado, né, a pessoa já fizesse todas as anotações possíveis, né, para que a gente pudesse guardar essas informações, tá? E aí a gente foi, né? Foi a cada ano foi pegando um recorte. Eu fiz um desenho bem simples aqui embaixo, né, dessa imagem, dizendo que alguns pontos a gente conseguiu pesquisar, mas uma série de outros pontos ainda estão abertos, né? Então isso é importante de ser dito. Ai, deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo ainda? Eu mudei a tela, então. Sim, sim. Esses pontos em abertos, eles são interessantes porque eles se tornaram projetos de conclusão de curso, estágio, né? Deram possibilidades de novas pesquisas, né? De ter novos pesquisadores agregados, né? De se comunicar, por exemplo, a gente teve esse ano uma parceria com a SEMAS, que é um grupo que pesquisa jornais estudantis de Sergipe, então a gente teve como se aproximar desse grupo, né, da área da história e da educação de Sergipe, e foi muito interessante a troca, né, não só pelas publicações que fizemos juntos, mas pelo conhecimento gerado, né, eu acho que isso é uma coisa importante, tá? Então, em números, né, a gente, durante 2017, entre 2017 e 2024, a gente conseguiu, né, gerar esses números. Ainda bem que temos a Fabrícia desde 2012, né, como parceira, né, com todo o conhecimento dela e a experiência em processos de pesquisa e de imersão. Isso tem contado, né, de maneira extremamente positiva para o grupo, porque até então eu estive bastante sozinha, né, nessa busca sobre a nossa própria história, né? O Rafael Cardoso, ele abre uma curiosidade, né, o livro do Faria, e aí ele tem uma frase que ele diz assim, eu acho que no começo, assim, que o Faria deveria ser um ilustrador, né, conhecido por todos aqueles que estudam as artes gráficas brasileiras. Mas ele não está na literatura das artes gráficas brasileiras, né? Aí os meus alunos ficam, né, dizendo, meu Deus, será que ele está ali passando um recado? Digo, que bom, né? Que seja um recado para a gente se empenhar nesse processo, né? Então, é impressionante a nossa busca, né? E nosso empenho para que o aluno, desde a graduação, seja um pesquisador autônomo e crítico, né? Os acervos aqui em Sergipe estão detonados, né? Essa primeira figura, né, na parte superior, né, na minha esquerda, é um recorte de um jornal, e assim, o papel ele vira pó, né, se ele é mal acondicionado. Então, a gente está correndo, né? Dentro dessa busca, a gente conseguiu também achar, né, algumas informações e publicações, né, sobre a primeira escola formadora de tipógrafo do Sergipe, né, que para a gente foi extremamente importante. E essa escola, na realidade, formava crianças, né, de 10 aos 13 anos, então, que não necessariamente finalizavam os cursos, né,
é um trabalho infantil, porque as próprias tipografias, né, que ficavam dentro desse que a gente chama de quadrado de Pirro, né, que é essa estrutura arquitetônica do centro de Aracaju. Aracaju é uma cidade, foi uma cidade planejada, né, uma cidade planejada com a lógica de um tabuleiro de xadrez. Então, as gráficas, editoras, inúmeras, né, a gente conseguiu catalogar mais de 300 jornais em 100 anos, né, impressionante, a gente tinha, sei lá, um terço da população analfabeta, e mesmo assim uma produção de impressos intensa, né? Então é isso, acho que já completei meus 10 minutos, se eu for falar são muitas coisas, e a gente está nessa animação, né, de sempre, tentando buscar essa história. Sergipe está na literatura sobre a história do livro, sobre a história da imprensa, mas é um parágrafo que os autores clássicos se dedicam, e nesse parágrafo as 3 informações estão erradas. Então, a gente está tentando construir, reconstruir, reposicionar a nossa história, né, dentro da memória gráfica brasileira. É isso. Muito obrigada a todos. Desculpa falar tão depressa. Opa, super maravilha. É um trabalho que você iniciou sozinho, né? Que coisa incrível. Super parabéns, Germana, por a sua determinação, né? De insistir. Agora você está aí ampliando o grupo, mas você começou realmente, te acompanha há muito tempo, desde a outra universidade, né? E é muito legal. Você agora Cândido Faria tem, né? Uma publicação, agora a gente tem um livro físico muito bem, com uma pesquisa muito incrível. Então, vamos lá. Camila pode começar a conduzir o debate, mas eu só vou agora deixar a Moema falar primeiro, porque ela pediu há muito tempo, desde a primeira fala da Fabrícia. Vamos lá, Moema. Camila vai abrir as inscrições aí. Acho que ela saiu. Ela saiu. Moema saiu. Que pena, porque ela tem um trabalho muito interessante sobre patrimônio, viu, Fabrício? Eu acho que vocês vão colocar muitas figurinhas. Sim. Ela está fazendo exatamente essa questão do patrimônio, ela apresentou aqui para a gente no último Cuticute. Então, já podem ir conversando, que vocês têm tudo a ver. Mas eu levantei a mãozinha aqui para falar, e depois lembrei quando você falou de Moema. Meu Deus, ela estava um tempão com a mão levantada. Assuma, chefe. Olha, que é isso, só. Mas, bom, eu gostaria de começar agradecendo, né? Muito feliz a gente ver como agradecendo por vocês terem se interessado em participar do nosso grupo de pesquisa, né? Que nada mais é do que um espaço de troca, de compartilhamento de ideias, de experiências, que foi o que fizemos aqui hoje, e a gente, no grupo de pesquisa, tenta fazer isso das mais variadas formas que a gente quiser, puder, enfim. Mas o Cuticute tem sido realmente essa porta, né, essa sala de troca tem funcionado muito bem, então agradeço tanto de vocês terem integrado agora, né, chegado para integrar o nosso grupo de pesquisa, e também por terem topado falar um pouco sobre as experiências e as pesquisas de vocês. Muitíssimo obrigada em nome do grupo todo. E eu estou empolgadíssima com o que vocês apresentaram. É muito legal ver como as experiências são bem diversas, as linhas de pesquisa são diferentes. E isso tem muito a cara do nosso grupo de pesquisa, né? A gente tem de pessoas com interesses super acadêmicos, de publicações, a pessoas que estão ali no mercado e que nunca nem publicaram um artigo, mas estão ali de cara na memória gráfica, na rua, né, com essa experiência imagética, outros com experiência mais digital, outros com experiência mais material, e a gente vê como essa diversidade tem sido cada vez mais característica do nosso grupo de pesquisa, e vocês estão abrilhantando ainda mais, complementando essa diversidade, né? Bom, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma,
minhas impressões, dúvidas, comentários, mas é só um estímulo para que outros, né, que estão aqui na sala, para que possamos ampliar esse debate. Edna já está inscrita. Como sou? Edna se inscreveu. Então vou deixar a Edna falar primeiro. Professora, né, Ricardo? Professora mãe, vou deixar a Edna falar, depois eu falo. Fique à vontade, Edna. Professora mamãe? Professora mamãe, a primeira fala, eu tive assim aquela sensação que você tem quando você vê um campo amadurecer. Quer dizer, isso aí me deixou muito satisfeita, porque enquanto que a gente está vivendo uma vida, enfim, de pesquisa ainda, você vê que é uma pessoa que teve uma trajetória de entrar por diversas pesquisas, inclusive com esse conhecimento antropológico, como ela é capaz de pensar o que é aquilo que a gente está fazendo, o que é a memória gráfica, dentro de vamos dizer assim, de um campo mais específico das ciências sociais. Porque a gente, até para o CNPq e tudo mais, o design está numa área de tecnologia que nem sempre corresponde à tecnologia que nos serve, né? Mas eu achei bastante revelador que já existam jovens que estejam exatamente nessa área e que é uma área que eu acho que é uma área que está, vamos dizer assim, criando raízes novas para a gente pensar a memória gráfica dentro do país. Eu gostei muito desse arranco, vamos dizer, nesse sentido. E eu quero fazer só uma fala geral, porque eu não vou me dedicar a falar de cada um de vocês, porque não é muito uma pergunta, é mais uma apreciação. Eu gostei também do pessoal que contou das suas experiências didáticas e como a ideia da pesquisa penetrou dentro do, vamos dizer assim, do mainstream do que vem a ser o design gráfico. E que é uma área que eu estou sempre pensando para onde é que nós vamos. Né? E isso sempre me preocupa um pouco, a falta de... como profissionalmente nós estamos perdendo aquilo que era, vamos dizer assim, um campo mais ou menos definido na época que eu comecei a fazer pesquisa. Mas hoje em dia não é isso, tá certo? E eu acho que essa é uma questão que todos nós, como professores, estamos o tempo todo pensando como fazer que a pesquisa faça parte do conhecimento do aluno, que ele se forme com essa curiosidade pelo seu próprio país, pela sua terra, uma coisa que seja telúrica mesmo, para que a gente possa, eventualmente, ter uma vida mais, como é que eu vou dizer, mais significativa em termos do que vem a ser a cultura brasileira e reconhecida, porque nós temos, mas não é reconhecida. Então, eu achei que todas essas pesquisas eram foram. Eu gostei especialmente de ver que a terra do meu avô e do meu bisavô, certamente, está levando a sério essa ideia, o Sergipe está levando a sério a ideia de um design ligado à sua própria história. Eu fiquei muito satisfeita, embora eu não conheça o Sergipe, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu achei que gostei de ver que essa onda é uma onda séria de trabalhos em cima da sua própria necessidade de expressão, tenha entrado assim, seja algo a ser um curso que é um curso jovem de 15 anos, tenha entrado no sangue das pessoas com tanta qualidade. A outra coisa que eu quero dizer é que eu estudei o Cândido Faria quando eu estava fazendo um trabalho sobre litografia e eu não sabia que ele era sergipano. Eu sabia que ele havia trabalhado nos jornais franceses e tudo mais, mas eu não sabia que ele era sergipano, não.
E, na verdade, ele era um cara internacional, né? Ele não era como, enfim, alguns de vocês são. Eu queria dizer só isso. E eu dar parabéns para todo mundo, eu não tenho perguntas específicas, mas eu gostaria apenas que aquelas pessoas que têm publicações depois mostrassem na nossa, ali junto à Camila, como é que a gente pode adquirir, eventualmente, essas publicações para que façam parte da minha biblioteca, que é uma loucura, mas que eu tenho muito interesse em acrescentar aquilo que nós já temos lá, tá bom? Parabéns, minha gente. Parabéns e parabéns a todos nós que estamos recebendo gente de tanta qualidade nesse nosso grupo de... Quantos mais? Hoje somos 55. 55 estudantes desta coisa chamada memória gráfica, ou dessa coisa chamada Brasil, que é muito mais complicado, não é? Um grande beijo para vocês. E queria dizer, Fabrícia, que no meu doutorado, eu trabalhei exatamente com um pouco com essa questão da memória, de como estava sendo feito o CLRC e tudo mais. Eu dei um mergulhinho nesse problema, mas foi só botar o pé, entende? Você não, você está mergulhando de corpo inteiro. Um grande beijo para vocês todas, meninas. Parabéns por tudo, viu? Olha aí, sergipanas, ela deu um recado, não conhece Sergipe. Vocês vão ter que convidá-la para ir para alguma... Eu tenho primo esse Sergipe, viu? Eu tenho primo. Conversa com a professora Edna, litografia comercial, tipografia, século XIX. Muito bem. Camila, faça as suas considerações. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para depois, quando esquentar aí o chat. Vamos esquentar, né? Bom, primeiro, antes de tecer meus comentários, a respeito do que a Edna falou das publicações, eu estou compartilhando a tela rapidinho com vocês, só para lembrar e reforçar para os que já eram, né, e avisar os que estão chegando agora no nosso grupo, que nós temos, está na descrição do nosso grupo do WhatsApp, um drive em que a gente compartilha. Eu sei que a maioria de nós gosta mais das publicações, e Edna se referiu às publicações impressas, acredito, mas a gente também tem um canal de comunicação e de coleção das publicações dos integrantes do nosso grupo. A gente tem esse drive em que temos algumas informações sobre o projeto do livro, dos nossos encontros, alguns arquivos do CNPq, mas nós temos o Balaio, que é essa pasta apelidada... O primeiro nome foi tu quem deu, não foi só? Adorei. Ela deu a ideia do Balaio, das tramas, das redes, né? E a gente aí trocando não só as ideias nas reuniões, mas uma outra forma de trocar através desse drive, em que nesse balaio a gente coloca publicações, trabalhos de orientandos nossos, pesquisas, relatórios finais de pesquisa, livros digitais, enfim. Então, a gente tem aqui uma coletânea, um acervo, se assim puder dizer, das nossas publicações, né, dos nossos integrantes, alguns que preferiram criar algumas pastas temáticas, e aí a gente deixa aberto para que vocês fiquem à vontade para colocar ou artigos de vocês, as teses, as dissertações, inclusive as apresentações dos Cuticuts, tem até já uma pasta aqui para isso, certo? Então, foi só um lembrete, vou até interromper aqui o compartilhamento, e um convite, né? Um convite e um lembrete ao mesmo tempo. Edna, você ainda quer falar? Está com a mãozinha levantada? Quem? Edna. Não, ela não baixou a mão, ela precisa só baixar a mão. Ah, tá. Gente, se ela quisesse falar mais. Bom, e aí comentando sobre as apresentações de hoje, parabéns a todas, os projetos, as pesquisas, as experiências são maravilhosas. Sobre Fabrícia, eu fiquei aqui, meu Deus, como eu também, na minha pesquisa do mestrado e doutorado, fiquei aí seis anos morando praticamente na biblioteca do IFAM, então sou ali muito apaixonada por esse
esses bancos de dados, né? E toda a biblioteca que o IFAM tem aí, a riqueza de coisas. Mas quanto ao que você apresentou, eu achei muito legal como você colocou os projetos, né? Fez um levantamento dos projetos e dos programas do Centro Nacional de Referências Culturais, acho que é isso, né, Fabrício? Eu achei muito legal e até a maneira que você fez, eu acho que já passa a ser referência para que a gente possa fazer em outras pesquisas, de outras formas, porque os Cutucutis nos inspiram não só nos objetos de pesquisa que cada um apresenta, mas na maneira que faz essas pesquisas, né? Ou método, ou até a forma de organizar essa pesquisa, e tu apresentou aí, eu achei bem legal como você colocou o banco de dados, né, dos bens culturais, do inventário. Então, parabéns, adorei. E louca para ler também outras coisas sobre as suas pesquisas que você apresentou. É um mundo de coisa, né? Não é uma pesquisa ali, são várias coisas. Fiquei com vontade de ler sobre os programas, ler sobre os projetos também. É bastante coisa. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Júlia, o livro, a gente já tinha visto aí, trocado figurinhas no CID, né? A publicação do seu livro também, toda a sua experiência com visualização de dados. Mas, voltando ao meu comentário para a tua apresentação de hoje no Cuticute, eu achei riquíssima essa visão. Acho que, se eu estiver falando errado, né? As pesquisas são de vocês, mas eu estou falando aqui das minhas impressões. É uma visão cíclica sobre as contribuições assim do material ao digital, né? Do físico e da digitalização, como você pode digitalizar e como você pode imprimir em 3D também, aquela visão cíclica ali. Eu fiquei bem feliz de ver e representa muito bem falas suas, que eu pude ver tanto no CID e também do teu livro, né? Das questões de visualização de dados que você já traz. Mas eu achei bem inspirador. Não sei se pode falar contribuições, mas na minha cabeça, pelo que você falou, eu entendi que são formas de contribuir, como o digital contribui para a preservação do material e como o material também contribui para como esse digital vem crescendo, né? Alimenta essa forma de a gente ter esse acervo, tanto material quanto digital. Enfim, fiz umas reflexões aqui, minha cabeça está cheia de coisinhas. Tereza, a gente teve experiências juntas no Superior Tecnológico que ela ensina lá do Senac, e ela apresentou aí a experiência pedagógica dela, né, a experiência docente, e realmente é muito rica a maneira como a instituição que ela trabalha, né, o curso em si, estimula os alunos no perfil mais de pesquisa, tem um perfil de pesquisa muito forte, e eu achei legal que você tem mantido ali a coisa tanto de trazer referências culturais nacionais, a parte do indígena que você falou, a parte das vivências gráficas da cidade, e estimular os alunos são alunos, na maioria, né, jovens que nem sempre tiveram oportunidade de ter contato com pesquisas de acervo, de memória gráfica, e aí como você traz isso para um curso novo, estou colocando novo comparando com outros cursos, inclusive com o da UFPE, né? Mas um curso novo e que vai mantendo essa tradição, independente do curso ser mais específico para o design de moda, vai mantendo essa tradição, não, vai mantendo essa história, né? A valorização dessa história. Então, assim, acho que suas experiências, tanto pedagógicas, de pesquisa, tem muito a acrescentar, essas trocas, né? Você está vivendo essa experiência no meio acadêmico, no âmbito pedagógico, mas acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente troca e vamos continuar enriquecendo essa parceria. O microfone, Tê. Eu deixei de dizer que a monitoria na área de História da Moda, ela faz pesquisa nas publicações do século XIX e XX para acrescentar informações para as aulas, porque a História da Moda ela vai desde a pré-história até os dias de hoje, e a monitoria, o trabalho dela é buscar nas revistas informações históricas sobre moda, né? E comparar, assim, até quando a gente foi Ctrl-C, Ctrl-V da França, de Paris, e quando a gente começou a autorar, tudo isso a gente vai acrescentando nas aulas de história, tá? Era só isso. Obrigada. E Germana, levantou de novo, não. E Germana, é muito interessante o paralelo que pelo menos eu estava fazendo aqui, refletindo sobre a apresentação de Júlia e a dela, né? Você veio falar dos arquivos públicos, e eu pensei nessa reflexão da digitalização e a preservação do conteúdo, que me pareceu crítico
E isso é muito legal, assim, eu achei bem valioso esse ponto de vista mais crítico com respeito, no que diz respeito a preservar o conteúdo, a digitalização, como isso pode representar um risco se não utilizar, né, as ferramentas como elas podem ter uma contribuição e não um prejuízo, né? E aí Júlia traz essa contribuição de uma maneira incrível, por isso que eu achei o de vocês aí, visualizei esse paralelo entre o de vocês. E também achei interessante, você tinha anotado aqui, produção acadêmica sobre os... que você estimula os alunos a estar fazendo publicações acadêmicas, os artigos, você até apresentou isso quantitativamente para a gente, né? 9 artigos, acho, enfim, sobre os acervos. Eu acho muito legal o estímulo para os alunos, porque alguns de nós que já pesquisam há algum tempo têm ou por afeto, por carinho, porque gosta, a gente está ligado a isso, e tem essa motivação da preservação do patrimônio em vários âmbitos. E quando você estimula um aluno que entrou no curso com diversos objetivos, né? Mas você chega lá e estimula o aluno a publicar sobre esses acervos, não só está inspirando novas gerações a estarem preocupadas, né? A estarem atentas a essa preocupação da preservação, mas também está produzindo conteúdo acadêmico que vai ser pesquisado por outros, enfim, eu achei massa isso que você colocou, diante de tantas outras coisas interessantes, mas eu tenho que reduzir aqui meu comentário para dar espaço para todos falarem. E, de cara, assim, estou apaixonada pelas pesquisas de vocês. Vou ler aquele manual prático, Júlia, já botei aqui no QR Code, já está no celular, para quando acabar a reunião conseguir ler. Achei muito legal a ideia. Eu baixei também. Não é? Muito bom, muito bom. Vou ler com calma já já. E muito obrigada, gente. Vou abrir espaço aqui para a gente conversar, para outras pessoas falarem. Diga, Jaimana. Eu só queria colocar uma coisa. Eu achei a pesquisa da Júlia incrível. Para a gente é sempre uma incógnita, sabe, Júlia? Essa coisa do digital e da materialidade que nos falta, né? E também a particularidade do que o pesquisador do nosso estado está acostumado a fazer, né? Tem isso também, né? Talvez em outros lugares essas anotações elas sejam mais costumeiras, né? Eu digo mais, não é, Solange? Impressionante, porque assim, eu precisava saber quem era o fornecedor de papel em Sergipe no século XVIII, no século XIX, desculpa. E eles não têm nem uma mesa de luz, então eu parecia uma louca, porque eu abria os documentos e botava na janela e fotografava, para poder fotografar a marca d'água. E eu consegui, sei lá, 15 fornecedores, né, de papel, dos documentos e das publicações de Sergipe. Dessa forma. Aí eu fico na luta com eles, não porque na hora que aqui o pessoal digitaliza, o físico se acaba mesmo, sabe? Assim, eles não têm menor cuidado com a materialidade. A partir do momento em que eles digitalizam, isso piora muito, porque eles acham que, pronto, já está guardado, né? Já está salvo, né? Então, é complexo, sabe? Júlia. Sim, queria complementar, porque essa visão crítica colocada pela Germana, ela é também uma questão nossa, né? Porque quando a gente fala do uso das tecnologias, em qualquer área, né? Mas aqui falando sobre patrimônio, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem, né, uma sequência não tão recente de inúmeros incidentes, né? Falta de recursos para proteção, para salvaguarda, para conservação. E sim, quando colocado de uma maneira, como eu poderia dizer, muito defensora das tecnologias, né, parece que ela vai vir e vai salvar tudo, né? Então, sempre tem que ser colocado no âmbito de uma preservação digital que não preserva o objeto né, em toda a sua essência, em toda a sua, né, todas as suas possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também no uso dos termos, né, e nas justificativas, né. Então, tem a questão da ampliação do acesso, né, quando em diferentes tipos de acesso, um acesso locacional, né, de que pessoas podem não estar num estado
né, e gostar de visitar, mas dentro de uma mesma cidade, a gente tem, né, na questão geopolítica da cidade, né, os museus normalmente distantes, né, das comunidades, então talvez um acesso digital possa incentivar. E uma questão minha de pesquisa, e que, assim, eu estou longe de poder responder, e agradeço se vocês também tiverem referências sobre isso, me interessa muito a questão da experiência, né? Que experiência de acesso a gente pode promover a partir da réplica? Seja a réplica virtual, seja a réplica da impressão 3D, né? O que volta para a materialidade, mas o que se ganha? Eu não gosto nem de falar de ganhos e de perdas, porque eu acho que a experiência se constitui outra, né? A gente vai ter muitos críticos que vai falar que a experiência digital ela é sempre degradante, sempre degrada em relação ao original, mas eu encaro como uma diferença nas suas potencialidades e das suas não potencialidades. Quando a Germana comentou a questão da materialidade, né, dos processos de fabricação, né, dos cadernos, dos documentos, né, das obras de arte, das esculturas, isso também se perde ao digitalizar. O 3D, talvez ele consiga emular um pouco mais, por te permitir visualizar em diferentes ângulos, aproximar. Hoje em dia, com a resolução das câmeras, a gente consegue um nível de visualidade que a gente quase sente a textura pelo visual. Mas não é a mesma coisa do que ver e estar ali em frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode questionar que no museu a gente também não pode tocar a obra. Então, às vezes, esse ganho da materialidade ali, ela também não se tem. Então, eu acho que é entender essas relações entre as cópias, as réplicas, as experiências possíveis e não possíveis, e nunca colocar a digitalização num lugar no meu entender, né, de apenas de preservação. Eu coloco ela no lugar de um acesso diferente. Eu entendo você perfeitamente, porque, né, nós que pesquisamos, olha, quantos de nós já não foi no acervo, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Então, é realmente absolutamente necessário. Eu só queria dizer à Fabrícia que Tito Silva, né, que ela comentou, a Fundação Joaquim Nabuco tem uma coleção dos rótulos, né, e recentemente publicou um livro dos rótulos da Tito Silva. Né? A gente depois pode ver o link para a Fabrícia, né? Que foi super interessante ela ir para esse boletim zero, né, de Aloysio, que tem uma consistência enorme, um boletim de 4 páginas, mas que tem muita informação da cultura, né, para a gente, né, o pontapé inicial. Eu vou falar com Germana sobre essa questão da materialidade, porque, por exemplo, a dissertação de Edna sobre a coleção de rótulos de cigarro, ela tem muito mais informações da materialidade, apesar dela não ter, a dissertação dela ser preto e branco, xerox e tal, que foi tanto da Fundação Joaquim Nabuco, da coleção Brito Alves, quanto da Junta Comercial. A Junta Comercial não tem mais nada, foi recortada, alguém roubou os rótulos, mas Edna tem mais informação de como foi feito, técnica de impressão, quem foi o impressor, na dissertação dela, do que a própria Fundação Joaquim Nabuco. Por isso que a gente está tentando fazer uma conexão para publicar a dissertação de Edna num formato menos acadêmico, né? A gente tentou agora o Funcultura e não deu certo, mas vamos tentar de novo, porque a Fundação, o próprio acervo da Fundação Digital, vai ganhar com essas informações que só ela tem. Uhum. Porque ela trabalhou a materialidade, assim como eu e Suane, a gente olhou os rótulos de cachaça fisicamente, a textura, relevo, uma série de coisas, né? Então, de fato, essa questão da materialidade nos preocupa, mas, ao mesmo tempo, a gente entende a importância
que tem o acesso, né? Eu acho que todas as questões têm a preservação, mas tem o acesso, que para mim é o mais importante. Eu fiquei também particularmente interessada nessa escola de formadores de tipografia de Sergipe, né? É uma coisa que a gente vai conversar na sequência. A outra coisa, Tereza, é que Joy Till, que está aqui, né, ela tem um projeto chamado Cidade Gráfica, se eu não me engano, este é o nome, que ela faz cursos no Parque Laje. Paisagem gráfica. Paisagem gráfica, que é caminhos pela cidade e tal. Então, você vai poder trocar muita figurinha aí com a metodologia que ela tem de muito tempo com a Joy, né? E principalmente nessa busca por temas locais e tal. É muito bacana, né? Está no curso tecnológico, como eu falei, e você está trazendo essa semente da pesquisa aí para dentro. A Júlia, o Pedro Alessio e a Alta Laurentino, que são aqui do nosso programa de pós-graduação, eles fizeram uma experiência de visualização tridimensional do acervo, exatamente das obras de Vitalino, que estão salvaguardadas na Universidade Federal de Pernambuco, né? No Centro Cultural Benfica. Então, também é uma dupla que Pedro Alessio, eles não estão no grupo Memoráveis e Alta Laurentino, mas que estão com essa mesma pegada desse seu novo projeto do Museu Janete Costa de Arte Popular. Depois eu queria saber se o Fotovis é aberto, né, se está disponível para a gente entrar, o Visgraf. Fiquei curiosa de poder ter acesso a isso. Agora, a Germana não colocou aí o site do designcultura.com. Ela tem todo esse acervo, também não sei se é um acesso aberto. Se for, se for, coloquem aí no chat para a gente fazendo nossa base de dados. E, assim, eu só tenho a agradecer, realmente. Eu vejo milhões de conexões das 4 que chegaram agora com a turma que já está, né, aqui trabalhando, né? Edna levantou a mão, Ricardo também. Eu queria dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ver esses programas de antiguidade, de arqueologia. E é nesses programas que a gente vê como as pessoas são capazes de refazer um mundo, quer dizer, refazer um mundo todo, uma cidade toda, a partir de um pequeno pedaço de cerâmica. Capaz de datar uma construção inteira, de fazer hipóteses, enfim, sobre o que está ali, se é um templo, se é uma cidade inteira, ou um casarão, enfim. Eles fazem hipóteses a partir de coisas que dessa cultura material que está lá enterrada naqueles lugares. Eu fico pensando, gosto muito também de ver os programas que são sobre a antiguidade, então vem as pessoas mostrando as antiguidades e os grandes especialistas mostram, olha, esse móvel feito desse jeito. Então eu fico pensando se essas questões que nós estamos colocando aqui, que são as questões de guardar e mostrar, como a terceira dimensão pode dar outras maneiras de ver o mundo também. De a gente reconstruir uma época, como, por exemplo, é necessário para o pessoal que está fazendo moda, né? Ter essa sensação do que era uma época. Como é que essas coisas tridimensionais podem ajudar como momentos para ensino e reflexão sobre aquela época? Eu, como designer gráfica e como professora dessas coisas na vida toda, eu só me dei conta de que a materialidade era muito mais importante do que eu pensava quando eu descobri que toda a coleção que eu tinha estudado tinha desaparecido e sido roubada.
né? Essa que eu trabalhei com ela na Ô, Solange, me diz aí. Junta comercial. Na JUSEP, né? JUSEP. Então, esse roubo, essa coisa, faz com que você perca um mundo da história, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar o que é que a gente precisa, o que a gente gostaria de refazer para o mundo, para que as pessoas compreendessem essa época. Eu, por exemplo, acho que fazer um molde para fazer, botar, como é que se fazia, tipo, no século XVII, é muito importante para as pessoas de hoje. Como é que era uma máquina impressora? Quer dizer, isso aí não é propriamente esse molde que você está falando, mas usar as miniaturas para poder dar aula, para fazer... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu acho que a gente ainda tem um mundo inteiro de coisas que a gente ainda vai precisar delas, porque não fazem parte da nossa cultura material, praticamente. Isso, os europeus, eles têm nas suas universidades e tudo mais. Quem sabe a gente reproduzir isso para a gente ter nas nossas? Eu estou aqui pensando nas dificuldades que eu sempre tive de ensinar certas coisas que dependiam profundamente do conhecimento de tecnologias que já estavam ultrapassadas para poder o entendimento sair melhor. Então, quem sabe isso aí não vai ser um ponto importante? Esse pode ser um tema de uma conversa de pesquisadores. As duas estão precisando sair, tanto Germana quanto Fabrícia, que vão dar aula. Mas aí Ricardo e Camila querem dar uma palavrinha aí. Eu vou deixar para Ricardo só o que eu já falei, né? Na verdade, o comentário só para complementar o que Júlia falou da facilidade de acesso da digitalização. Eu me lembrei que na apresentação dela ela falou dos tools virtuais, dos repositórios. Então, por mais que a gente sinta a falta da materialidade, né? Eu particularmente valorizo muito, adoro os trabalhos do IFAM, enfim. Mas é incrível como essa digitalização facilita e permite, né, que você consiga ampliar esse acesso de uma forma, assim, triplica, quadruplica, incontável aí. A gente consegue, através desses tools e dos repositórios, principalmente, fazer com que pessoas que não teriam acesso a esses materiais consigam ter, né? Então, era só esse comentário. E vou ficar caladinha para aproveitar aí o pessoal para falar. Ricardo e Tereza. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá meio ruim que eu como eu te falei, eu estou aqui no hospital. Só dizer que assim, é um prazer imenso, assim, acho que pelo menos as três apresentadoras hoje, eu fiz o convite durante a Bienal, que acho que é um evento muito importante para a gente, pode mostrar muitas das coisas que as pessoas estão falando. Achei incrível também o trabalho da Júlia, todo mundo já comentou muito, assim, amei, assim, não dá tempo para a gente comentar mais sobre isso. Eu achei muito interessante todas as apresentações. Eu sei que o pessoal está indo embora, então não vou ter tempo de falar agora. É só falar com Germana que se eu não me engano, né, tinha uma exposição do trabalho desse grande ilustrador, e para mim foi uma coisa que me marcou muito quando eu vi. Eu acho isso um trabalho muito importante, como é uma área que eu tenho razões óbvias, muita conexão e interesse. É só comentar que eu acho importante, quando você estiver trabalhando com isso, eu vou estar sendo um pouco repetitivo aqui nisso que eu vou falar, que outras pessoas já ouviram falar isso antes, a importância de a gente estar relacionando os trabalhos desses ilustradores como designers, porque até hoje isso tem sido um grande problema que eu tenho experimentado para poder falar desse trabalho, que a gente ainda vive esse problema de conceito, de projeto modernista, e a maior parte dos professores ainda repetem esses modelos e aí não consideram essas pessoas ilustradores. Então, assim, os ilustradores são desvalorizados nas artes plásticas, eu estou pensando aqui no ponto de vista
um problema como esse que a gente está discutindo sobre o IFAM. Então, a pessoa é desvalorizada nas artes plásticas e é desvalorizada no design gráfico também. Então, aí é fogo, é complicado. Então, eles são ilustradores, mas o que eles fazem não é design, ou eles não são design. Então, assim, eu acho que esse debate, que é mais conceitual, às vezes até meio filosófico, infelizmente, ele vira um debate importante. Então, acho que é uma coisa para se considerar quando estiver trabalhando com isso, porque, por mais que as pessoas digam, não, mas isso é um assunto superado, infelizmente, não é um assunto superado. Para a grande maioria dos nossos colegas, a valorização da ilustração ainda é um problema. Mas eu não vou falar mais não, porque senão a gente vai... Com exceção desse grupo. Não, com exceção desse grupo, com certeza. Estou brincando. Não, mas eu estou falando assim, mas a grande maioria, eu tenho acompanhado como um problema conceitual. Eles aceitam o trabalho do profissional, mas não aceitam como design. Aí, isso é uma pedra no sapato da pesquisa, eu acho. Mas trabalhos maravilhosos. Hoje, eu, assim, fiquei muito... Embora a situação super complicada para ouvir, tive muito prazer de ver a apresentação de todos. Agradeço a presença de todo mundo e fico muito feliz de poder estar participando desses 50 e tantos pesquisadores maravilhosos. 5. Um beijo. 50 e quantos? 55, amor. 55. Olha, temos Tereza, Fabrícia e Júlia de mãozinha levantada. Vamos lá, Tereza. Boa. Vai ser rapidinho. É só para dizer para vocês que eu tenho uma caixa grande. Vocês sabem que HQ, né? História em quadrinho. Então, História em Quadrinhos, a primeira revista em quadrinhos do Brasil foi chamado o Tititi. Eu tenho uma caixa grande desses exemplares ao vivo e a cores, pegando assim neles. E aí eu estou jogando aqui no grupo, porque a gente pode fazer um projeto de memória gráfica na área de design gráfico relacionado à HQ, e aí eu estou buscando parceria para a gente se lançar nisso, em um formato de um projeto que a gente tire tudo. Dizem que a gente só perde, do boi a gente só perde o berro, né? Então, eu não queria perder nada desses exemplares que eu tenho guardados, assim, era do meu irmão mais velho, eu sou a 7ª, tá? Então, meu irmão mais velho, ele colecionava e passou para mim todo esse material. Então, eu estou querendo colocar aqui na roda para dizer que vou disponibilizar isso para quem quiser fazer uma pesquisa, e a gente fazer uma pesquisa contundente, robusta, com o pessoal que se interessar aqui do grupo. É só isso, para não demorar muito. Muito bom, muito bom. Um acervo assim ainda não... Dos anos 40, 1940. Maravilhoso. O Ricardo vai se interessar. Vamos lá, Fabrícia. Gente, eu só queria agradecer, né? Agradecer o convite, porque eu entrei na minha apresentação assim, com medo do horário, né? Do tempo que eu tinha, e fui direto para o assunto e passei muito rápido. Também queria dizer à Edna que eu fui aluna dela na PUC-Rio, né? Ali com Bianca, Ricardo e esse grupo lá da PUC Rio de Janeiro. Então, essa pesquisadora madura teve início lá, né? Junto com ela. E também falar que estou trabalhando com a professora Germana aqui em Aracaju, né? Somos da mesma universidade, estamos na mesma universidade, como ela falou, e estudamos juntas na UFCG, UFPB, eu nunca sei como eu coloco no currículo, mas somos de lá e estamos juntas aqui de novo, nos reencontramos. Então, agradeço demais ao convite de Ricardo, Ela não conhece Sergipe, a terra da família dela. Júlia. Vou fazer uma fala também rápida, mas um pouco em resposta aos comentários de Edna, Sol e Camila agora, quando acho que a Edna comentou do uso dessas visualizações 3D no ensino, né, para recuperar também algo histórico que já não existe mais. Eu acho que a visualização 3D ela traz claros ganhos pedagógicos, que eles vêm dessa multiplicação das possibilidades de acesso do patrimônio, né? Ainda que
né, precisamos sempre frisar, distinta, profundamente distinta, né, da forma de acesso ao original. Mas a gente comentou muito essa questão da ruptura com as distâncias impeditivas de acesso, né? Ou seja, promover o acesso àquele que não pode estar presente no museu, mas a gente também tem uma outra possibilidade que me parece muito interessante no sentido da expografia, que através do digital a gente consegue justapor, aproximar objetos que nunca seriam possíveis de ser feito no mundo concreto. Então, não sei se vocês conseguem visualizar obras que nunca poderiam estar presentes lado a lado, mas o digital, a experiência do digital, seja numa interface web ou uma experiência em realidade virtual, aumentada, te possibilita trazer essas aproximações. Eu acho que esses ganhos são muito interessantes, até para coisas que a gente ainda não parou para imaginar enquanto pesquisa, né? Então, eu só queria terminar falando um pouquinho disso, também agradecer o convite e dizer que fiquei muito contente, né, de participar, né, desse grupo. Professora Edna, está de mãozinha levantada. Eu não sabia, querida Fabrícia, que você tinha sido minha aluna. Você desculpe, mas quando você chegar na minha idade, você não vai lembrar nem dos alunos mais brilhantes que entraram na sua vida, a não ser que seja da sua primeira turma, como a minha aluna brilhante, Solange Coutinho, que foi aluna da primeira turma. Se de mim, aí o queijo suíço vai estar com muito buraco. Eita, que eu sempre digo. Eu tenho uma memória de... Minha memória é um queijo suíço, maravilhoso, cheiroso, gostoso, mas muito esburacado. Você desculpe, viu, querida? Oi, pessoal. Fiquei triste de não ter conseguido chegar antes de ter participado da conversa, mas, enfim, depois vou ver o vídeo e... os filhinhos de Camila participando da reunião. Bonitinho. Não, eu queria fazer um convite para vocês. Eu estou vendo que vocês conversaram um pouco sobre essa coisa que a Júlia trouxe, né? Tem a impressão da visualização 3D e tal. E aí eu queria convidar vocês para fazer uma visita lá no trabalho pós-doc que terminei agora no final de novembro, que é uma ideia de juntar um pouco o virtual do físico. Então, é um convite, é um passeio virtual, como eu chamei, que é uma reprodução de uma área da cidade daqui do Rio de Janeiro, que é o Jardim de Alá, que eu fiz com imagens em 360 graus, e dentro dele você tem pontos onde você pode visitar imagens daqueles pontos, daqueles lugares de várias épocas. E aí é um projeto aberto, quer dizer, continua sendo alimentado, no momento tem alguns pontos já que podem ser visitados, e são todos de fotos e micronarrativas que foram feitas por mim, é uma parte delas, que depois eu quero apresentar com calma aqui para o grupo todo, mas, de qualquer forma, fica aí o convite, que eu acho que traz bem essa discussão. O Jardim de Alá está vivendo aqui uma polêmica total, enfim, de mudança de uso, de uma proposta da prefeitura de uma parceria público-privada que pretende transformar totalmente o lugar. E aí a gente aproveitou e fez esses registros enquanto a área não tinha sido destruída, né? Enfim, agora já está toda cheia de tapume e tal, mas o projeto ainda continua suspenso por Ministério Público e tal. Então, foi uma forma de registrar e de ser alguma coisa que pode ser visitada online, como a Júlia estava falando, né? É sempre uma experiência diferente, não é a mesma coisa, mas que dá um certo gostinho, né, de você poder ver como é que é uma área da cidade. E, então é isso, queria fazer esse convite para vocês darem um pulinho lá. Eu botei o link aqui no chat. Fala, Edna. Oi, amor. Acho que eu queria saber se você pegou os cabritos segurando os carrinhos para fazer visita no Jardim de Alá. Não, porque eu não da minha existi. infância.
Eu ainda não existia nessa época. Digamos que é uma memória gráfica recente, mais ou menos de 2000 para cá, que eu tenho imagens. Então não vale a pena. Vale sim. Mas o desdobramento dessa pesquisa, a ideia é até essa mesmo, pegar pessoas que tenham fotos do lugar e a gente conseguir colocar dentro dessa interface. Eu fiz de uma forma que ela está dentro do meu site, então ela está independente de Vou rede procurar social. aqui. Se eu tiver alguma coisa, eu te mando, viu, Manda, linda? por favor, vou adorar. Cabritinhos. Também tem as gôndolas. Tem lá, era ovelha, cabrito, era um bicho assim. É. E a gente passeava no Jardim de Alá. Viu? Ótimo, manda, por favor. Quem tiver, pode mandar. Obrigada. Beijinho, querida. Beijinho, bom ver vocês todas. Bom, chegamos no nosso horário, as meninas têm que dar aula, nossas queridas nossas novas participantes desse super grupo maravilhoso. Vamos tentar, só informando a quem... A gente vai abrir o Funcultura de novo, a gente vai tentar botar o livro de novo, identificando onde estavam nossas falhas, onde que aparentemente não teve, a gente recorreu, mas não teve resultado. Mas, enfim, vamos tentar colocar os 2 livros. Muitíssimo obrigada a vocês 4. Eu não vou dar aula de design de tipos resgate tipográfico, já vou levando. A minha turma de monitores enlouquecido para ver. Eu tenho 2 orientandos fazendo resgate também de TCC. Então, esse material maravilhoso que chegou. Adorei, Fabrício, lhe conhecer, conhecer sua pesquisa, né? A Germana eu já venho acompanhando há um pouco mais de tempo, a Tereza também, mas não essa pegada da Tereza agora nova, a Júlia também, mas também não nessa nova pegada. Então, sejam muito bem-vindas. Professora Edna, a gente se vê na orientação quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira, tarde? às 2. Beijo. Tá certo. Ouviu Tchau, isso? tchau, gente. Beijo, Obrigada, gente. gente. Beijo, Obrigada. Até a próxima reunião.